Imagine estar dirigindo por uma estrada deserta no meio da noite. De repente você vê algo estranho no retrovisor, uma figura sombria, vestindo-se de uma fantasia de coelho, segurando um machado ensanguentado. Você pisca e ele desaparece. Mas no momento seguinte, ele está na sua janela te observando. Essa não é uma cena de filme de terror qualquer, e não é nem sequer um filme. Esse é um relato de várias testemunhas sobre a misteriosa lenda de Bunnyman, a criatura que assombra estradas nos Estados Unidos há décadas. Quem ou o que é o Bunnyman? Uma lenda, um assassino real ou algo muito pior? Prepare-se porque hoje vamos mergulhar na história macabra do Homem-Coelho da Virgínia. A história do Bunnyman começou na Virgínia, nos Estados Unidos, mas precisamos ir mais a fundo na região de Clayton e Fairfax County. Desde os anos de 1970, moradores relatam encontros aterrorizantes com um homem vestido com uma roupa de coelho branca, mas que carrega algo nada fofo, um machado bem afiado. Mas para entender essa lenda, precisamos voltar ainda mais no tempo, para um hospital psiquiátrico que, segundo alguns relatos, escondia um segredo bem sombrio. A versão mais assustadora da lenda diz que no final do século XXI havia um hospital psiquiátrico na região. Os moradores, incomodados com a presença de criminosos e doentes mentais, pressionaram as autoridades até que o local fosse fechado. Os pacientes foram transferidos, mas no meio do trajeto algo terrível acabou acontecendo. Um dos ônibus que transportava os infernos sofreu um acidente e muitos fugiram para a floresta. Todos foram recuperados, menos um, Douglas Griffon, um assassino conhecido por matar sua própria família com um machado. Logo após sua fuga, os moradores começaram a encontrar carcaças de coelhos mutilados pendurados nas florestas. Meses depois, um homem foi encontrado morto perto da ferrovia com o corpo desmembrado e o machado de Douglas ao seu lado. A polícia nunca encontrou Douglas e muitos acreditam que ele ainda está por aí, usando uma fantasia de coelho esperando pela sua próxima vítima. Mas não pense que o Bunnyman é apenas uma lenda antiga. Os encontros continuam acontecendo até os dias de hoje. Nos anos 70, um casal estava dentro do carro em uma estrada deserta e foi surpreendida quando uma figura vestida de coelho atacou o veículo com um machado, gritando que eles estavam invadindo sua propriedade. Quando a polícia chegou, não encontrou ninguém lá, apenas um machado cravado no carro. Outro relato assustador aconteceu com um segurança que investigou barulhos estranhos perto de uma ponte abandonada. Ele ouviu um assovio macabro e, quando se virou, viu um homem vestido de coelho correndo em sua direção, com um machado também. O segurança fugiu, mas desde então, aquela ponte passou a ser conhecida como Bunnyman Bridge, um dos lugares assombrados da Virgínia. Dizem que se você for até lá, durante a meia-noite, pode ouvir passos, ou pior, pode ver o próprio Bunnyman te observando das sombras. O mistério do Bunnyman gerou várias teorias ao longo dos anos. Algumas das mais populares incluem o psicopata fantasiado. Uma das teorias mais aceitas é que o Bunnyman foi uma pessoa real, possivelmente um morador local com problemas mentais. Ele poderia ter tido um colapso nervoso e passado a atacar pessoas aleatoriamente. A escolha da fantasia de coelho talvez fosse para ser assustador ou confundir suas vítimas. Experimentos do governo. Alguns conspiracionistas sugerem que o Bunnyman pode ter sido resultado de um experimento secreto do governo, talvez um paciente fugitivo de um programa de controle mental que enlouqueceu e se tornou um assassino errante. E já na lenda urbana crescendo com o tempo, outra explicação é que os incidentes dos anos 70 foram exagerados pela imaginação popular e misturados com histórias anteriores, criando a figura do Bunnyman. Como conhecemos hoje, pequenos crimes e avistamentos misteriosos podem ter sido combinados para formar um monstro urbano. Há também uma teoria falando de um espírito vingativo. Outros dizem que Douglas Griffon nunca foi capturado e morreu na floresta, mas seu espírito continua vagando e atacando quem ousa entrar em seu território. E já na história coletiva, há também a teoria que o Bunnyman nunca existiu. Todos os relatos seriam apenas uma história coletiva causados por histórias contadas por gerações. Mas será mesmo? Atualmente, o Bunnyman Bridge, oficialmente chamado de Cocos Overpass, ainda é um local de grande interesse para caçadores de fantasmas e entusiastas de terror. Muitos visitam a ponte no Halloween na esperança de ver um homem-coelho. Embora não haja provas concretas de que ele ainda esteja por aí, pessoas continuam relatando avistamentos estranhos na floresta ao redor daquela ponte.
Algumas testemunhas dizem ter visto uma figura vestida de branco entre as árvores, enquanto outras relatam ouvir risadas sombrias e até machados cravados em árvores próximas. O Bunnyman pode ter sido apenas um homem perturbado dos anos 70, ou um mito que cresceu ao longo das décadas. Mas uma coisa é certa, a história continua viva, e quem se aventurar a Bunnyman Bridge à meia-noite pode não voltar para contar a história. Seja real ou não, o Bunnyman ainda assombra os Estados Unidos até os dias de hoje. Há quem diga que ele ainda pode ser visto perto da ponte nas estradas desertas, ou nos seus próprios pesadelos. Mas agora eu quero saber, você acredita no Bunnyman? Ou acha que tudo isso não passa de uma lenda urbana? E se ele estiver bem atrás de você agora? Brincadeiras à parte, se gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual lenda você quer ver aqui de novo. E lembre-se, cuidado ao andar sozinho à noite, você nunca sabe quem pode estar te observando. Você nunca sabe quem pode estar te observando.